Horário aqui, acho que... Boa noite, meus irmãos. Tá abrindo aqui a minha cola, hein? Um minutinho aqui. Na verdade, quando eu coloquei o tema da mensagem, seria baseado em... Vamos abrir em Hebreus, capítulo 12, por favor. Abriu errado aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 1. O que veio no meu coração como tema foi a parte B, mas vamos ler do início, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Desembaraçando-nos de todo peso. Corramos. Para que você possa correr, você tem que saber quais são os seus direitos em Cristo Jesus. Amém? Amém? Na verdade, eu estou cada vez mais convencido que o mais importante, né, é você ser usado para encher as pessoas da palavra de Deus, né? Não que você não vai ajudar, você vai ajudar, né? Mas a ajuda em geral é imediata. Enquanto quando você consegue encher a pessoa com a palavra de Deus, sabe o que acontece? Todas as áreas da vida daquela pessoa são abençoadas. Amém? Você precisa de cura? Cura vem. Autoestima, ela vem. Amém? Então, para que você possa correr, você tem que se desembaraçar. Para que você possa correr, você tem que saber o que lhe foi dado por direito. E a palavra diz que Deus nos deu pela graça. Amém? Amém. Está aqui o bichinho. Pela graça. E uma das definições de graça é exatamente isso, é o poder de Deus disponível para satisfazer nossas necessidades sem qualquer custo para nós. E Hebreus 4 diz que nos foi dada desde a fundação do mundo. Se você pegar em Gênesis 1, na criação, Deus não muda, né? Então, tem que estar lá já, sabia disso? Deus não muda. Em Gênesis 1, Deus começa a criar. Eu lembro uma vez que o pastor Sebastião falou aqui sobre quem foi criado primeiro, a água ou o peixe. E guardei isso na minha mente, né? Quem foi? A água. Por quê? Porque o peixe necessita da água. E ele continua a criação. Não precisa abrir não, por causa do tempo, ok? E ele continua a criação. E cria os animais, cria as árvores frutíferas com sementes, feita para se reproduzirem, né? Ou seja, não haverá necessidade, teremos sempre fruta, sempre peixe, sempre animais. E ele diz no versículo 21 que Deus se agradou e disse que era bom. Mas no 27, ele faz, que é o sexto dia, ele faz a sua criação, que ele diz que é a sua imagem e sua semelhança, né? Será que o pai fica feliz quando dizem, rapaz, o filho é a tua cara? Fica feliz ou não fica? Fica feliz, fica felizão. Olha só, se Deus te fez a sua imagem e semelhança, é porque Ele gosta muito de você. Então a primeira coisa que nós vemos é o amor do pai aí, né? Senão ele não ia fazer você a imagem e semelhança dele. Não ia. Amém? Mas em compensação nos traz uma responsabilidade. Assim como tem lá, ele botou lá, a Academia da Fé, não estacione em lugar proibido, você é a imagem e semelhança dele.
Não estacione em lugar proibido. Aproveitei a deixa, né? Ok? Mas depois Deus diz, né? E Deus começa a dar instruções para o homem. E diz para o homem o seguinte, olha só, pode comer disso tudo aqui, isso aqui, e lá, e tal, 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 tal. E no versículo 31, Deus chega a uma conclusão. E viu Deus que era muito bom. Então, depois que Ele te fez, não é mais bom, é muito bom. Porque a palavra de Deus diz que você é a menina dos olhos do Senhor. Amém? Amém. Aí no 7º dia, diz que Deus descansou. Nós damos muito trabalho para o Pai, né? Demos uma canseira nele, né? Porque depois que Ele fez homem, Ele... Não, a palavra de Deus diz que Ele é Espírito, o Espírito não se cansa. Na verdade, assim como eu falei do peixe e da água, que o peixe é necessitado da água, Deus descansou não no sentido de estar cansado. Ele descansou e viu tudo que a minha obra-prima precisa, já foi criado. Toda a necessidade, que fala aqui, graça é o poder de Deus disponível para satisfazer nossas necessidades. Então, toda a sua necessidade já foi criada desde a fundação da terra, desde que Ele pensou em você. Isso tem que ser guardado no nosso coração, porque durante o nosso dia a dia, nós esquecemos disso. Então nós temos que encher, não é isso? A nova criatura tem que se encher de que Deus já satisfez em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Mas está faltando, Deus já satisfez em Cristo Jesus a minha necessidade, né? Jesus é a personificação da graça. O que você precisa? Qual a sua necessidade? Cura? Isaías 53, não precisa abrir também não. Que ele começa assim, no versículo 4, certamente, com toda certeza, sem dúvida alguma, né? Ele levou sobre si o quê? Todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Ele levou sobre si. É chamado capítulo da substituição. Isso é a graça. É uma necessidade nossa ou não é? Isso tem que estar firme no nosso coração. Deu aquela dorzinha, você já foi correr, deu dorzinha? Eu já fui, começou a dar, eu falei, não. Sabe o que passa, gente? Das pequenas coisas, Deus vai mostrar para você as grandes coisas. Amém? E que mais? Acusação. Pecado. Diz que ele foi oferta pelo pecado. Então isso tem que estar aqui dentro. Tem que estar aqui. Para quando vier a acusação do inimigo, não. Nenhuma acusação há, né? Mas nenhuma para os filhos, 8:1. Agora já, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Isso tem que estar aqui, ó. Então, quando você se enche dessa palavra, você começa a ver. Mas a fé, né, é necessária. Por quê? Porque a graça não é automática. Olha só, não tem o botãozinho que aperta. Agora nós estamos na era do controle remoto, né? Não tem esse botãozinho que aperta. Infelizmente não tem. Ela tem que andar com a fé, né? E a fé e a graça tem que andar sempre de mãos dadas. Verdade ou mentira? Verdade. O sal de cozinha. Sal de cozinha é cloreto de sódio. É sódio e é o cloreto. Eles separados, sabe para que servem? Nada. Então, se você tem a graça, que você já tem, amém? Mas você só consegue receber através da fé. Pela graça foi salvo. Mediante quem? A fé. Isso não vem de vós, mas vem de Deus, é dom de Deus. E não por obras, para que você se glorie. Amém? Olha só, não sei se vocês fizeram essa experiência quando eram novos, mas você pegou um pedaço de sódio,
Eu fiz na escola, hein, gente? Não faça em casa, hein? E você joga na água, sabe o que acontece? Uma grande explosão. Sabia disso não? Não faça em casa, olha lá, hein? Ok? Uma grande explosão, explode. E o cloro, se você tomar, molhou. Mas em compensação, quando você junta os dois, o que acontece? Sal. E o sal dá sabor. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Você está aqui para ser sabor. Para que os outros vejam a Cristo, que Ele é delicioso. O sal conserva, né? Podíamos falar do sal aqui até amanhã, mas já está bom por aí. Amém? Amém. E Mateus 6,8 diz: meu Pai sabe o que necessitais. Então, o nosso Deus está atento a nós. E tudo já nos foi dado pela graça. E tudo o que eu preciso já foi criado. Por isso Ele descansou. Até hoje. Vamos lá? Outra definição de graça é o favor imerecido. Né? E um exemplo simples eu vou dar, baseado na minha linda esposa aqui. Ela nem sabe, não combinei. Hein? Casa depois. Minha esposa, ela tem algo especial com achar vaga. É impressionante como ela bota os anjos para trabalhar. Impressionante. Ela chega, tem alguém saindo. É impressionante. Só que teve uma vez, né, que ela tinha que ir ao dentista, lá em Ipanema, Nossa Senhora da Paz, se não me engano, é isso? Nossa Senhora da Paz, só que ela saiu atrasada de casa. O que nunca acontece. Certo? Saiu atrasada de casa, né? E ela já estava no caminho. Senhor, eu sei que eu não mereço hoje aquela vaguinha. Sabe aquelas coisas que vêm sobre nós? O inimigo já vai, ó, aí, perdeu. Perdeu, ó, né? E o que acontece? Só que o dentista, você chega lá, se atrasar mais de 15 minutos, você perde para o próximo, e o que acontece? Só marca daqui a 2 meses. Aí ela já estava orando: Pai, tudo bem, não tem problema. Né? E lá, para arrumar a vaga, em geral você chega, está saindo, ou tem que dar uma volta no quarteirão, que é o normal, né? Para achar em algum lugar. Quando ela chegou na Nossa Senhora da Paz, pertíssimo de onde ela tinha que ir, uma vaga vazia. Não sei quem já foi lá. Ela estacionou, falou com Deus: Pai, muito obrigado, mas hoje eu não merecia. E Deus fala com ela: quem disse que eu te dou porque você merece? O meu favor não é por merecimento. Amém? Exemplo simples, mas essa é a graça de Deus, nos mínimos detalhes. Espera. E teve uma outra vez, que é um conceito também que tem que estar embutido dentro da graça. Que ela foi, reunião de trabalho emergencial. Sabe o que acontece? Foi ela, os 2 chefes dela, um do comercial e um outro, porque deu aquele pepino que dá, né? Está atendendo o cliente e teve um pepino, então vai a diretoria e ela atendia a conta, foi junto, né? O crente, quando está preocupado, ele ora, ou não? Então ela estava: Pai, vamos lá. Né? Conta de muita grana. Chega na reunião e Deus, mais uma vez, se manifesta. Deus faz a obra e está ela descendo o elevador com esses 2 indivíduos aí, né, que não eram cristãos. Como está gravando, não posso dar detalhes, né? Não eram cristãos, ok? Então está descendo o elevador e ela está: eu sabia que Deus ia honrar. Eu sabia que meu Deus não ia nos deixar na mão. Aí desceram, estão lá na altura da Candelária ali, à noite, que esperando um táxi, e nada de vir táxi. E esses 2 indivíduos chegam para ela: olha só, se o teu Deus é tão bom assim, por que não para um táxi aqui? Porque só passa táxi ocupado, ninguém para aqui. Por inspiração de Deus, minha esposa chega: olha só, o meu Deus, só porque eu estou aqui, só porque eu sou filha dele, pode agora parar um táxi aqui do lado. Quando ela falou isso, sabe o que aconteceu? Parou um táxi aqui do lado, abriu a janela e disse: eu só parei por causa dessa menina bonita aqui.
Mentira? Mentira? Vou explicar. Mentira. O primo dela, que era taxista, estava passando naquele lugar, naquela hora. É lógico que ela não falou que era o dela. Agora não. Agora vai ficar. Ó. Amém? Mas olha só. Foi Deus que mandou. Vamos lá? Vamos abrir Eclesiastes. Capítulo 9. No versículo 11. Que eu não quero passar do tempo. Eclesiastes, deixa eu achar aqui. Ai. Fugiu aqui o Eclesiastes, coitado. Tá perdido. Ah, não, aqui. Eu posso ler? 9, versículo 11. E vou ler a primeira frase do 12, ok? Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Deus trabalha com a casa? Se Deus trabalhasse com a casa, Deus seria pego desprevenido. Já pensou? Ih, Gustavo não vê essa chegando. Agora não deu certo. Não, Deus não trabalha com a casa. Né? Mas Deus é presciente. Amém? Então o homem não sabe a sua hora, mas Deus sabe exatamente o lugar e o momento correto. O momento oportuno para tudo. Esse caso da minha esposa, você acha que foi coincidência que ele passou exatamente naquele instante, naquele local, ali? Amém. Então a palavra diz que não é por ser bonito, não é isso? Não é por ser mais forte, mais rápido, né? Mais sábio, que você automaticamente torna alguém um vencedor. Você é um vencedor. Não é por isso. Concorda que não é? Na verdade, é estar no lugar certo, na verdade é estar no lugar certo, na hora certa, que faz com que você receba essa bênção. E quem é que pode fazer você estar no lugar certo, na hora certa? Só nosso Pai. Amém? Agora, nós não temos essa expectativa que está dentro do conceito de graça. Você tem que esperar que Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Temos o caso de Ruth, né? No caso de Ruth, ela e Noemi, vamos lá, Noemi faleceu o marido, faleceram os 2 filhos, ficou Noemi e 2 noras, as 3 viúvas. Uma delas voltou para sua terra, e Ruth, né? E Ruth decidiu ficar com Noemi. Só que chegaram 2 viúvas em Israel, e viúva em Israel passava, comia o pão que o diabo amassou, vamos falar assim. Amém? Aí chega lá, elas precisavam de um que se chamava de resgatador, que era alguém que fosse da família que as adotasse. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui ó, o versículo. Não tenho. Né? Ali deve ter. É Deus que tem o tempo e oportunidade em suas mãos, é o único que pode colocar no lugar certo, na hora certa. Aqui. Então o que acontecia? Deus já se preocupava com os pobres, sabia disso? Tem uma ordem de Deus que diz o seguinte: olha só, quando você fizer a tua colheita, o que cair no chão, você não pegue, porque é para quem precisa. Então Ruth falou com Noemi: olha só, eu vou colher alguma coisa aí, vou atrás. E o que a palavra de Deus diz? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade, por acaso, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, que é o sogro falecido, que é o resgatador. Foi por acaso que ela chegou ali?
Será que é a casa? Vamos pensar se é a casa. Olha só, se você entrar em Mateus, você vai ver que Ruth casou com Boaz, faz parte da linhagem de Jesus. Será que é por acaso que Deus botou ela ali? É muito acaso, hein? Amém? Então, olha só. Mas por que ela fez isso? O que aconteceu com ela? Porque Ruth, no início, Ruth 1,16, né? Beleza, hein? Se for um casamento, né? Então, em geral, em casamento, onde fores irei eu, onde quer que andares, né? Ali andarei eu, ou pousarei eu, não é isso aí? E ela disse, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando ela se entregou aí, Deus chancelou. Você tem direito de estar no lugar certo, na hora certa. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Então você tem que pegar agora e botar mais uma coisa no teu coração. Eu tenho que viver com a expectativa de que Deus vai me botar no lugar certo, na hora certa, quando eu necessitar. Isso é a graça. É ou não é? Estou precisando de um emprego? Tá, eu vou estar surfando, vou enterrar minha prancha, né, que eu não surfo nada, né, sabe aquela turma lá que se vai lá e a onda não está boa, e só enterra a prancha, né? Vou nessa, enterrar a prancha, vai chegar um surfista do teu lado, que vai rolar um papo lá qualquer e vai dizer para você o seguinte, olha só, meu pai, rapaz, você é engenheiro? Ih, rapaz, engenheiro de computação? Meu pai está precisando, rapaz. Qual é o teu currículo? Vai precisar exatamente do teu currículo e detalhe, você vai ganhar mais do que ganhava no outro. Amém? Você vai estar, Deus vai te colocar no lugar certo, no tempo certo. Como chegou o primo dela ali, um motorista de táxi, chegou no lugar certo, no tempo certo. Então isso tem que estar no teu coração e nós temos que viver com essa expectativa. Amém? Essa é a expectativa do nosso Pai, do Pai que te ama. Vamos lá. Certo? Agora, para que isso aconteça, que nós vimos no Eclesiastes 9, isso aconteça, o que você tem que ter? Você tem que estar cheio de Deus. Por quê? Porque você tem que estar com os ouvidos espirituais ligados para ouvir a direção dele. E como é que você se enche de Deus? Uma dica, a fé vem pelo ouvir. Ouvir e meditar. Amém? Ouvir e meditar. E meditar, a palavra em hebraico significa sussurrar, né? Que você está repetindo, não é isso? Significa ruminar, aquilo que o boi faz, que é uma beleza, feio para burro, né? Esquisito, não é isso? Muito esquisito, mas eu quero focar no imaginar. Sabia que você pode usar a sua imaginação para meditar? Aliás, você usa e você talvez não saiba. Por que Jesus pregava por parábolas? Ah, porque era mais fácil o pessoal entender. Sim. Ah, porque Deus falou que era para que eles ouvissem, mas não compreendessem. Alguns compreenderam. Tanto que no cenáculo tinham pelo menos 120, não é isso? Senão Jesus, se ninguém compreendesse, só estava Jesus e os 11, né? Porque o 12º é traidor, né? Não, coisa ruim. Concorda? Porque ele explicava para os outros não. Né? Concorda ou não? Verdade ou mentira? Verdade. Então você tem que usar. Então Jesus, o que acontecia? A pessoa lá via aquilo, comparava a parte rural dele, mas ele via a terra, via a semente, recebia aquela palavra poderosa e ficava impactado. Ia para casa visualizando tudo aquilo. Tudo aquilo. Isso é meditar. Meditar na palavra. Até ser convencido. Entra por aqui, quando chega aqui, faz morada. Você está enchendo o teu espírito. Encheu o teu espírito, ele domina a alma e os seus pensamentos. Como você imagina, não é isso? Provérbios 23, você é. Fechado? Tudo bem? E Deus nunca te deixa na mão. Ele nunca vai te fazer, vamos dizer assim, pensar negativamente. Tanto que ele fala, olha, quando sou fraco, aí sou mais fraco ainda. Não,
Ele diz para você, quando sou fraco, aí sou forte. Deus vai sempre te levantar, nunca vai te jogar para baixo, porque Ele sempre vai te querer que você fale como Ele te vê. Cara, você é muito amado por nosso Pai. E outra coisa que está no teu coração, eu sou muito amado por meu Pai. Porque quando entra esse amor, entra essa graça. Amém? Vamos lá, vamos lá. Eu lembro que quando que o meditar é isso, né? O meditar, na verdade, é uma gestação que acontece. Eu lembro quando eu entrei queria fazer prova para a Marinha, alguns até conhecem essa história, vou repetir. E eu fui me inscrever num curso para poder estudar para estar para a Marinha, só que eu já tinha passado a idade. Quando cheguei no curso da Marinha, você não pode fazer. Voltei para casa e dormi e sonhei. Sonhei um bando de velhinho que agora devia ter a minha idade, né? Um bando de pessoas mais adultas, né? Vamos dizer assim, modificando documentos. Aí eu cheguei para os meus pais, obviamente, que eu era dependente deles. Mãe, vou me inscrever no curso. Ela, mas meu filho, você não pode. Você não escutou? Você já passou da idade limite? Mas eu sonhei que Deus ia mudar. E começa aí uma gestação. Uma gestação tranquila, né? Como toda gestação, né? Primeiro que eu comecei e Deus foi me abençoando, foi me dando uma colocação muito boa no curso. E quando você está muito bem, tem sempre a turma que está competindo contigo, que não está tão bem, fica todo mundo de olho em você, né? E descobriram que eu não podia fazer a prova, por causa da idade. E todo dia me lembravam isso. Para que servem os amigos? Para que servem os amigos? Né? E todo dia, mas aquela imagem, olha só, aquela gestação estava em mim. E a minha resposta era sempre, você não sei, mas eu vou passar. No meio do ano saiu um novo edital, não é isso? Olha que coincidência, passou para quase exatamente a minha idade. E tem mais história aí, mas não dá. Entenda o que eu quero dizer? A meditação é fundamental. E por que a palavra de Deus diz também tanto sobre não andeis ansiosos, preocupados? Por quê? Quando você está ansioso e preocupado, o que acontece com você? Você não dorme, você começa a imaginar só desgraça. E se não der certo? E se acontecer isso? O que você está fazendo? Meditando. Por isso que o inimigo ama quando você está preocupado. Por isso que Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque eu já te dei pela graça. Acrescentei. Amém? Porque é uma necessidade tua, eu já te dei pela graça. Entende o que eu quero dizer? Então, tem gente que diz, eu não consigo meditar. Se você consegue ficar preocupado, você consegue meditar. Ah, consegue. Só que você vai fazer? Vai substituir pela promessa. Meu Deus, e se não chegar o ônibus? A palavra de Deus diz que vai chegar ônibus porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí vem aqui o errado, você bota o certo. Veio errado, bota o certo. Sabe o que vai acontecer? O errado vai existir. Que o coisa ruim, ele vai embora. Entendeu? Entenderam qual é a nossa prática aqui? Vai ser isso aí, ó. Pode começar. Começar hoje, hein? Ficou preocupado? Vai. Amém? Amém. E agora eu vou contar uma historinha aqui. Porque eu comecei que a gente tem que ficar cheio da palavra de Deus para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para que possamos correr a nossa corrida, não foi isso? E cumprir o nosso propósito. Existe uma terra chamada... Aliás, não, deixa eu primeiro falar isso aqui. Meditação, chave para o sucesso. Vamos abrir em Josué. Só para a gente entender por que a importância da meditação.
Josué, capítulo 1, versículo 8, o que ele diz? Posso ler? Deixa eu ver que horas são. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então o que? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmo 1, vamos abrir no Salmo 1? Ele diz que o cara é bem-aventurado, porque ele não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, por que ele consegue não andar no conselho dos ímpios e nem se assentar na roda dos escarnecedores? Porque o seu prazer está na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. E esse cara diz o quê? Que ele é como árvore plantada, e vai falando. E o finalzinho diz o quê? Que tudo o que ele faz ou fizer será bem sucedido. Então, meu irmão, tem que meditar. Tem que meditar. Tem que meditar. E meditar com foco certo, ok? Preocupação é meditar no foco no problema. Enquanto que a meditação de Deus é na promessa. É no que Deus já te deu. Você é nova criatura. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu aqui olhar aqui. Não estou enxergando nada de lá, gente. Ok. Existe uma terra a leste do Rio Jordão chamada Bazã. E essa terra ela é famosa porque ela tem pastos de excelência, tanto que a tribo de Gade quis ficar por ali, né? Porque eles tinham muito gado. E esses gados são robustos, são fortes, né? E eu fui procurar esse Bazã na Bíblia, né? Falei, onde é que está esse cara aí? E eu achei aqui, ó. Achei em Salmo 22, versículo 12, que já está aí, né? Se eu não me engano, ele diz o seguinte: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abre a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Aqui é Davi falando dos inimigos dele, ele compara ao touro que existia ali, que eram touros parrudos, fortes, né? Quem já na faculdade já fez alguma cadeira de sociologia, alguma coisa, me veio à mente aquelas experiências comportamentais, que ele pega um bichinho, né? Por exemplo, vou chutar, não lembro que bicho era, mas vou botar um aqui, também, um macaco. Aí ele bota a comidinha do macaco, mas ligado a uma haste metálica que dá um choque. Aí o macaco está morrendo de fome, ele vai lá e vai uma vez, está morrendo de fome, vai lá e 2, 3, vou chutar 20 vezes. Na avisar primeiro ele se lembra e não vai mais. Por isso que eu estou trazendo tudo na base da imaginação, ok? Do teu pensamento. Então ele se lembra e nada. E me contaram uma história uma vez sobre esse touro de Bazã, que era um touro parrudo, né? Deixa eu ver se ele está por aqui, peraí. É que ele já morreu, por isso que eu mandei empalhar. Tá ok? Touro de Bazã, o bicho era, né? E esse touro, só que o que eles faziam com ele? Ele, desde pequenininho, pegavam ele, amarravam numa coisinha de madeira com um cabinho. E o que acontecia? Quando ele pequenininho queria andar, não vou. Agora imagina, a vida inteira, não vou. Só que ele cresce, fica desse tamanho aí, ó. Sabe o que acontecia? Ele mesmo grandão, parava. Estava condicionado. Com o macaquinho. Não vou mais comer lá não, tá? Certo? Então, ele lembrava, ele imaginava, ele via o pensamento na mente dele. O que veio para mim de Deus sobre isso? Que a igreja hoje, muita gente é como um touro de Bazã. Né? Que não sabe a força que tem. Ele podia arrebentar tudo ali, esse touro. Só que ele não sabe a força que tem. Então ele está sendo tolhido. Se você pensar que isso daí, que está tolhendo ele, né?
a igreja, que é o touro de Brasã, é o que? Algo que entrou na sua mente, porque ele estava cativo, não estava? Mentira ou verdade? Verdade. Por isso que eu comecei desembaraçando-nos todo o peso e do pecado que nos assedia, para que possamos correr a nossa. Vamos lá. Está aqui meu tourinho. Estou correndo, tá? Vamos para Efésios 5,14. E me veio essa passagem aqui, Efésios 5,14. Que é o ponto principal da mensagem. Certo? O principal da mensagem, encha-se da palavra. E Efésios 5,14 diz o quê? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Eu botei aqui, muitas novas criaturas estão como esse touro de Bazã, a igreja não sabe a força que tem. Se você pensar que Cristo é a palavra de Deus, né? Cristo te iluminará. Se pensar que a luz, o que ele faz com as trevas? Expulsa todas as trevas. Se você está num quarto escuro e acender a luz, sabe o que acontece? A escuridão foi-se. Então o que eu entendi? Por isso que eu comecei isso, que você tem que encher o teu coração. Por isso que eu disse que quando você enche da palavra de Deus, né? Se eu ia um instrumento de Deus para encher o coração de alguém, não é isso? Da palavra de Deus, o Espírito, ele tem libertação. Alguém tem dúvida que só a palavra liberta? João, eu não decoro nada, gente. Não adianta querer que eu decore. João 8,32 e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, começa a se encher disso daí. Sabe por quê? Porque eu nunca vi tanta fobia como agora. Parece ser moda, né? Talvez alguém tenha, sei lá, quando criança ficou trancado num quarto, fobia, claustrofobia, né? Alguém teve uma, sei lá, uma experiência ruim. Sabia que tem gente que não sai de casa, fica trancado com medo? Fobia. Como é que a gente vai vencer isso? Através disso aqui, ó, 2 Coríntios 10, não precisa abrir, 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, todo engano. Substitui pensamento por engano, levando cativo todo engano. Essa amarra aqui do touro era um engano. Ele achava que não podia se soltar. Ele, na verdade, arrebentaria tudo, né? Levava madeira, levava tudo. Ele achava, nós somos melhores do que pensamos. Né? Na meditação, uma enfermidade. O que está escrito? Pelas suas pisaduras já fomos sarados. Então, vamos meditar nisso aí. Vamos meditar, e a meditação é o quê? Vou me imaginar já fazendo aquilo que eu não podia fazer. E vai, e vai. E Deus vai fazer, porque está na palavra dele. Amém? Romanos 8,11. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Isso tudo tem que entrar no teu coração, ok? E ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Gálatas 5,1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então todo mundo tem um negocinho, né? Até o Billy Graham deve ter, né? Que te prende, que te segura. Alguma experiência, né? Alguma enfermidade.
que te para. Eu quero dizer que você não é o touro de Bazã. Não é. Você tem a força dele, mas você não está cativo. Porque a palavra de Deus, desperta, ó tu que dormes. E Cristo, a palavra de Deus, te iluminará. Iluminará o quê? As trevas. As trevas é engano. Ele vai botar luz, dissipar as trevas, dissipará o engano. Amém? Levanta-te e anda, diz o Senhor. Posso falar profeticamente. Levanta-te e anda, diz o Senhor. Né? E vamos, profeticamente, já que falando profeticamente, vamos falar Isaías 61. Estou fechando. Isaías 61. Porque eu entendi de Deus que Deus queria realmente quebrar cadeias, meus irmãos. Amém? Porque o povo dele, ele tem muita coisa para a gente fazer. Nós não temos tempo. Não temos tempo para perder com o engano do inimigo. Isaías 61. Feche seus olhos. Eu vou falar aqui, é para Jesus. Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. Né? Feche seus olhos e imagine Jesus falando para você isso aí. Amém? Vamos fechar os olhos? Eu não, senão eu não leio, gente. Mas vamos fechar os olhos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Vou para o 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Amém. Agora tem outro tourinho aí na parada, hein? Salmo 90 aí. Descobri outro touro. Salmo 92. Vamos abrir. Salmo 92, versículo 10. É outro tourinho na parada aí. Só que olha só. O Salmo 92, está ali, pode ler ali. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim óleo fresco. Qual a diferença do boi selvagem para o touro de Bazã? De repente é o mesmo. Só que ele é selvagem, não é de desobediente, não é de rebelde, porque ele é livre. Porque ele é livre. E olha só, derramas sobre mim óleo, a unção que quebra o jugo, que esmiuça a penha. Além, é isso que Deus tem para você. Você é livre. Você pode dizer, eu sou livre? Em nome de Jesus. Eu agora repreendo todo e qualquer amarra, engano que esteja sobre a minha vida. E na autoridade do nome de Jesus, eu tomo posse do que eu sou como nova criatura, do que Deus já me deu pela graça. Eu recebo agora pela fé, na autoridade do nome de Jesus. Aquilo que me prendia não vai prender mais. Toda claustrofobia cai por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Toda enfermidade que me limita cai agora em nome de Jesus. Todo glaucoma, ó Pai amado, todo problema de coluna, em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus, tudo que me limita, Senhor, porque eu tenho a unção do boi selvagem, Pai. Eu sou livre em Ti, Senhor. Eu sou livre porque eu conheço a Tua palavra, Senhor. Eu sou livre porque esta palavra me liberta, Senhor. Eu sou livre porque esta palavra, Senhor Jesus, me faz mais que vencedor em Cristo Jesus, Senhor. Oh, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Aleluia, eu sou mais que vencedor. Nada poderá me separar do teu amor, Senhor. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Vou pedir agora o auxílio aqui. Profeticamente você vai cantar agora uma música, ok? Que você vai estar declarando para o inferno que eu não tenho mais amarra. Amém? Eu vou ceder aqui para eles, que cantar não é minha praia.